boa noite. Tudo bem com vocês? Daqui a pouco a gente começa a nossa live. Faz algum tempo, né? Já tem algumas semanas que eu não faço live. Como vocês estão? Hoje o tema da nossa live é Síndrome dos ovários policísticos e sua relação com a alimentação. É um assunto que eu vejo poucas pessoas falando, né, sobre essa relação. Só um minutinho, gente, eu tô olhando pra lá, estou pegando aqui meu material, mas já começamos. Então, gente, é um assunto que eu vejo poucas pessoas abordando nessa relação. A maioria das pessoas que eu conheço, que tem SOP, né? Elas fazem um tratamento apenas com anticoncepcional. E eu vou chegar lá o porquê que o tratamento apenas com anticoncepcional não é um tratamento, né? Não é bem eficaz. Enquanto isso, eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se o áudio tá bom, se o som, a imagem, está tudo bom. Se tiver bom, acena pra mim, dá um joinha. Eu quero que vocês não percam nada, hein? Ai, oi Marina, tudo bem? Tá me dando joinha. Assistentec entrou aqui. A Jaque, tudo bem, minha flor? Quanto tempo? Quem mais tá aqui? Eu perdi. Gente, eu sou meio lenta com essa questão de live, porque vai subindo, né, os nomezinhos, aí eu perco as pessoas que estão aqui. Ana Paula? Ana P? Ana Paula, tudo bem com você? Ah, obrigada pelo retorno, Ana. Beleza, vamos começar a nossa live de hoje? Falando sobre síndrome dos ovários policísticos. Então, gente, o tempo da nossa live não é muito longo, né? E esse assunto, desculpa, esse assunto demanda realmente uma conversa mais profunda e tudo mais. Então, eu vou fazer um resumo, tá? Para vocês. E também vou falar de uma forma mais leiga, né? Mas para todos que estejam na live entendam, né, sobre o que eu estou falando. Então, bora lá. Vamos começar. Agora sim. A síndrome de ovário policístico, eu quero saber se tem alguém que está aqui na live que tem síndrome de ovário policístico ou foi diagnosticado como síndrome de ovário policísticos. Se tiver, dá um joinha, dá um oi, faz um eu assim, para eu saber, tá bom? E então, para começar, não sei se todo mundo sabe exatamente o que é a síndrome de ovário policístico. Na verdade, o que acontece? Quando você faz lá o exame de imagem, né, normalmente o ultrassom, o ginecologista, o médico, vê vários cistos lá no seu ovário e aí te dá o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Mas afinal, o que são esses cistos, né? Essas bolinhas, né? Esses pontos que estão lá no seu ovário e que o médico dá esse diagnóstico. Então a gente vai começar lá desde o começo. Ó, tem gente aqui que falou isso. Tem gente que tem aqui ovário policístico. Isso aí, gente. Vão e aproveitem para fazer pergunta também durante a live, tá? Como eu disse, eu sou um pouco lenta aqui, mas vão fazendo as perguntas de acordo com as dúvidas de vocês e eu vou respondendo. Então, vamos começar do início. Por que acontece a síndrome do ovário policístico? Existem vários fatores, né? E um deles, um principal, que é o que a nutrição, né, a alimentação influencia demais, é a resistência insulínica. Não sei se vocês sabem o que é isso. Normalmente, as pessoas que têm o diagnóstico de síndrome de ovário policístico têm associado uma resistência insulínica. O que é isso? Normalmente as pessoas já ouviram falar do hormônio da insulina, né? A maioria das pessoas. Isso está relacionado normalmente a quê? O que vocês lembram quando a gente fala de insulina? Aposto que muita gente vai lembrar de diabetes, né? Falando, eu conheço um fulano que precisa tomar insulina. Mas por que a pessoa precisa tomar insulina, né? Porque ela não produz a insulina.
A insulina é um hormônio, né? Um hormônio regulador do nosso corpo. Só que a gente normalmente associa ao açúcar, né? A gente sabe que a falta da insulina faz com que o nosso corpo não utilize, não use o açúcar da forma que deveria utilizar. E esse excesso de glicose no sangue faz algum mal para o nosso corpo, né? E é por isso que se trata de diabetes. Porque a diabetes, por exemplo, a tipo 1, a pessoa não produz essa insulina. A tipo 2, ela pode produzir, mas não na quantidade que ela necessita. Bem leigamente, para vocês saberem. E o que acontece na síndrome de ovário policístico? Essa pessoa, ela produz essa insulina, vamos dizer, em excesso, né? Mais do que ela precisa. E quando essa insulina está livre lá no corpo, a insulina é produzida pelo pâncreas. E então ele tem uma hiperestimulação e se produz mais insulina do que seria necessário. Então, quando ela produz esse excesso de insulina, esse hormônio, ele influencia em outras funções do nosso organismo, em diversas funções, inclusive em regulação hormonal. Vai falar, mas e aí, o que isso tem a ver, né, com síndrome de ovário policístico? O que acontece? O nosso ciclo menstrual, ele é regulado pelos hormônios, né? E a insulina é um hormônio que não é um hormônio sexual, mas ela influencia a produção e a função de outros hormônios. E adivinha? Ela influencia diretamente o funcionamento, né? A produção de hormônios sexuais. Quais são eles, né? O estrogênio, progesterona, testosterona. Inclusive, quando ela está aumentada, tem esse excesso, né, de insulina no nosso corpo, faz com que há um desequilíbrio entre esses hormônios. A testosterona, para quem já ouviu falar, é mais conhecida como hormônio masculino, né? Mas nós mulheres também temos testosterona e ela é necessária também para a nossa saúde. Porém, nós temos em menor quantidade que os homens, né? E tem uma regulação entre os hormônios que são de características femininas e os hormônios que têm características que dão as características masculinas. Combinado? Aí essa insulina, o que ela faz? Oi, gente! Sejam bem-vindos. O que ela faz? Ela vai e modifica essa regulação, que é a nossa regulação entre esses hormônios, fazendo que o hormônio masculino aumente, né? E o feminino diminua, ou apenas o masculino aumente, mas faz um desequilíbrio nesses hormônios. E o que acontece, né? Quando acontece esse desequilíbrio? No nosso ciclo feminino, né? O nosso ciclo menstrual, ele é bem complexo. Vamos voltar lá para a biologia do ensino médio. No ciclo menstrual dos hormônios. Nós temos vários hormônios que eles influenciam em todo o nosso ciclo. Não é uma mágica que acontece, né? A gente menstrua no mês, depois para a menstruação e nada acontece no nosso corpo até a próxima menstruação. Todo esse período, desde o seu primeiro dia de menstruação até a próxima menstruação, acontece várias reações, né, no nosso corpo. Acontece uma série de amadurecimento. Desse amadurecimento do quê? Do folículo. A gente já nasce com todos os óvulos, né? Todos os folículos. Quando nós somos geradas, né, no ventre das nossas mães. Então, né, quando nasce um ser humano do sexo feminino, nós já nascemos com uma boa quantidade de folículos, né? Que vão virar óvulos. Então a gente já nasce, já tem lá a programação com a quantidade que a gente vai ter. Porém, só a partir da puberdade que começa esse processo do amadurecimento, né, desse folículo que vira um óvulo, para ele poder ser viável para uma fecundação e gerar vida. É isso que acontece. E isso acontece por quê? Porque na puberdade a gente tem um aumento da produção desses hormônios próprios
do sexo feminino, que também são esses hormônios que dão as características femininas, como crescimento de mama e tudo mais. Belezinha? Tá muito rápido, gente? Vocês estão entendendo essa introdução? Qualquer coisa, coloca aqui se eu estiver falando muito rápido, se estiver um pouco confuso. E daí esses hormônios que amadurecem os folículos, né, lá no nosso ovário, eles têm diferentes picos durante o ciclo. Então vamos pensar assim, vamos pensar que é uma sementinha o nosso óvulo. Então ele tá lá guardadinho, que nem uma sementinha, o folículo, né, antes de se tornar óvulo, e é uma sementinha que ela tem que ir crescendo, entendeu? Durante esse mês, né? E o ciclo pode variar, né, de 21 dias a 35 dias é considerado normal. Mas enfim, essa sementinha, vamos supor assim, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo até ela se tornar um óvulo. Isso acontece dessa forma quando está tudo ok, os hormônios regulados, até chegar à menstruação. Porque quando ele está maduro, o que acontece? Quando vira óvulo, né, que é o folículo maduro, ele rompe ele rompe e sai das trompas para poder chegar no nosso canal uterino e pode ser fecundado. E se ele não for fecundado, o que vai acontecer? Nós vamos expelir. Então, nós vamos ter a descamação do endométrio e vamos ter a menstruação. Belezinha? E o que acontece com quem tem síndrome do ovário policístico, que tem a resistência insulínica, que a insulina vai lá em excesso e modifica todo esse nosso equilíbrio hormonal? Esse folículo, essa sementinha, ela não amadurece e vira e se transforma em óvulo. Ela fica lá, do jeitinho dela, vários folículos ali, e eles são essas pequenas bolinhas, né? Esses pequenos cistos, chamados de cistos. São os folículos. Então não é nada que que tenha sido criado no seu corpo de diferente. Não é não sei, que tem gente que acha, nossa, mas aí tem a ver com câncer, é como se fosse um tumor, esses cistos. Não, tá? São seus folículos, que deveriam virar óvulos, que eles não amadurecem, não viram óvulos, e aí, pelo diagnóstico de imagem, o médico consegue ver isso, tá bom? E aí, qual que é o principal problema nisso, né? Como que a maioria das mulheres percebem e se queixam, né, aos ginecologistas e percebem essa alteração? Porque como o óvulo não amadurece, o espaço entre as menstruações começam a ficar mais longo. Lembrando que um ciclo feminino que esteja regulado pode variar entre 21 e 35 dias. Gente, isso é normal. Para quem conhece um pouco mais o seu ciclo, quem faz o método de espaçamento de gestação natural, como o método de ovulação Billings, sabe que assim, nós temos uma regularidade no ciclo, mas não quer dizer que nós somos relógio, né? Não quer dizer que se eu tenho a menstruação, eu vou ter a menstruação todo mês de 28 dias. E se eu tiver 29 dias, eu tô desregulada. Entendeu? Se um mês eu tiver uma menstruação, um ciclo de 21 e outro tiver de 25, outro de 30, não tem problema nenhum. Porque tá dentro do que é considerado mais frequente, né? Que é considerado um ciclo sem alterações. Então pode variar de 21 a 35 dias. Beleza? Então não entre em desespero, tá, meninas? Tem gente que entra em desespero, que fala, ai, mas sempre é 21 dias. 21 dias é um ciclo super curto, né? Mas tem pessoas que têm 21 dias. Eu já tive ciclo de 22 dias. Normalmente o meu ciclo é de 24, 26 dias. Nunca é 28, que nem os aplicativos aquelas tabelinhas da internet. Nunca é. Depois que eu descobri o método de ovulação Billings, né? Comecei a acompanhar por ali e comecei a me interessar mais por saúde da mulher, sobre ciclo, sobre as nossas fases do ciclo, sobre o muco e tudo mais. Isso é um tema para uma outra live,
porém eu tenho que chamar alguém que seja instrutora do método, porque como eu não sou instrutora, eu não estou apta a orientar, né? Eu até sei na teoria, mas, né, é legal uma pessoa que seja instrutora do método para orientar direitinho. Enfim, voltando, o nosso ciclo então pode ser de 21 a 35 dias. E normalmente as pessoas percebem que o ciclo dela começa a aumentar, né? Passa 40, 45 dias e não vem a menstruação. Tem mulheres que elas demoram 3 meses para menstruar. E tem mulheres que demoram até 6 meses. Né? Normalmente, as mulheres que demoram um pouco mais é chamado de oligorreia, né? O que elas têm, essa demora, esse espaçamento excessivo entre os ciclos. E quando ela fica, tipo, 6 meses sem menstruar, é chamado de amenorreia, ou seja, ausência de menstruação. 6 meses, tem mulheres que ficam até 1 ano sem menstruar. Então, isso é sinal de que ela tá 6 meses sem ovular, né? A menstruação é um sinal disso, de que você está ovulando. Nesse caso, viu, gente? Para quem não está usando nenhum hormônio, nenhum anticoncepcional. Para quem tá... Tô falando do ciclo natural, sem a ajuda de nenhum tipo de hormônio, tá? E agora eu vou falar mais alguma coisa sobre essa resistência insulínica. Tem outros diagnósticos para ovário policístico hoje em dia, além desse espaçamento da menstruação. O que são? A resistência insulínica em si, tipo, você vai lá dosar sua glicemia em jejum, sua hemoglobina glicada, sua insulina, né? Sua insulina basal, e dá uma alteração. Só que você tem o ciclo, você está menstruando, mas dessa alteração. Se você tiver outro sintoma, além da menstruação ter esse espaçamento, às vezes você tem hirsutismo. O que é isso, gente? Não tá aumentado os hormônios masculinos, no caso de quem tem ovário policístico? Então, começa a aparecer na mulher algumas características que são mais masculinas do que femininas. Hirsutismo é o quê? É o crescimento de pelos, né? Principalmente na face, que incomoda muito a mulher. Nós temos os nossos pelinhos, né? Então, por isso que nós fazemos depilação de buço, às vezes no queixo. Mas na mulher que tem um excesso desse pelo, causado pelo ovário policístico, pela resistência insulínica, ela tem muito. E vocês já conhecem pessoas, vocês não conhecem pessoas que têm um excesso de pelo? Não chega a ser a penugem, né? Que é mais natural, é mais característica feminina. Começa a ficar uma penugem mais densa, você consegue perceber essa penugem, incomoda a mulher, aliás. Às vezes precisa fazer a depilação mais vezes. O que mais? Dependendo da idade da mulher, começa a perder cabelo. Só que começa a perder mais ou menos aqui, ó, nessa região. Tipo o chapeuzinho do Papa, sabe? Aqui. Vai perdendo nessa região. E essa região de perder cabelo não é característica de mulher, né? Normalmente perder cabelo aqui nessa região fica ralo. E a queda de cabelo em si. Porque isso é uma característica mais masculina também, né? Esse tipo de perda de cabelo. E dá alteração, muitas vezes dá alteração no colesterol, nos triglicérides, além do que deu na glicemia. Dificuldade para perder peso. Antigamente se associava muito a SOP, a síndrome de ovário policístico, à obesidade, né? As pessoas que são obesas. Porque, na verdade, a obesidade pode ser uma das complicações dessa resistência insulínica, né? E dessa modificação hormonal. Hoje em dia já sabe que é uma das complicações, mas não necessariamente se precisa ser acima do peso para ter síndrome de ovário policístico. Então, aquela pessoa super magra, mas ela tem a menstruação irregular, tem outros sintomas, você dosa, faz os exames bioquímicos, né, os exames de sangue, também dá alteração, ela é uma super candidata a ter diabetes, né? Porém, ela é magra. Só que é porque tem muita relação. Muitas pessoas também descobrem a síndrome de ovário policístico quando elas ganham mais peso, elas percebem dificuldade para perder peso, tanto das pessoas mais obesas quanto das pessoas que estão um pouquinho só acima do peso. Então você percebe que está com maior dificuldade. Também é um sinal da síndrome de ovário policístico, é um dos sinais.
E por ter outras, por estar envolvendo outras questões de saúde, síndrome metabólica, que é quando a pessoa está com pressão alta, tá pré-diabética, mulheres muitas vezes jovens, né? Já com essas características. Já falei do triglicérides aumentado, colesterol também desregulado, colesterol ruim aumentado e tudo mais. Então, a síndrome, essa questão do ovário policístico, de ser tratado, é uma questão que envolve a fertilidade, então, a saúde da mulher, saúde que a gente pensa na saúde da mulher envolvendo a questão hormonal, então que influencia muito na fertilidade da mulher, principalmente mulheres em idade reprodutiva, né, que é quando a gente percebe isso, né, da síndrome de ovário policístico. Então, isso é um indicativo. Se você tem síndrome de ovário policístico, a gente passou uma moto aqui. Mas síndrome de ovário policístico, a probabilidade de você ser uma futura diabética é muito alta, tá? E de ter outros problemas crônicos, inclusive doenças cardiovasculares, problemas do coração. Então você é uma forte candidata. E a apneia do sono também é bem recorrente nessas pacientes. A explicação agora da introdução. Vocês gostaram, gente? Deu pra entender? Vocês ainda estão aí comigo? Firme e forte? Então, essa é a explicação inicial do que é a síndrome do ovário policístico. E aí, onde que entra o papel da alimentação, né? Como eu falei, o hormônio da insulina, né? Essa resistência insulínica que as pacientes apresentam, tem a ver... Todo mundo ouve falar que tem a ver com diabetes, tem a ver com açúcar e tudo mais. Aí, valeu por ficar comigo aí firme e forte. Então, gente, tem a ver com açúcar, né? Com diabetes. Diabetes a gente lembra de açúcar, de carboidrato simples. Então, a gente vai começar por aí o papel da alimentação, né? Primeira coisa, a gente precisa... pensar na qualidade e quantidade dessa alimentação, dessa pessoa ou de você, né, que tem ovário policístico. Primeira coisa que a gente precisa pensar na qualidade da alimentação e na quantidade, tá? Por quê? Primeiro na qualidade. Ou vou falar da quantidade? Vou falar da qualidade primeiro. Isso aí, Jaque. Aí, firme e forte comigo. Por que na qualidade? Porque a gente precisa ter uma qualidade da alimentação. Então, comer comidas mais naturais, comer alimentos que proporcionem vitaminas, minerais para o bom funcionamento desse corpo, alimentos que proporcionem antioxidantes, né? Que são antioxidantes, vitaminas A, C, E, coenzima Q10 e entre outros, para poder preservar essa saúde reprodutiva, saúde ovariana dessa mulher. Então precisamos pensar na comida de verdade e na comida que ela tenha fibras, né, para controlar essa absorção desse carboidrato simples, controlar essa absorção desse açúcar, né? Mas afinal, o que é esse carboidrato simples? Agora eu vou para a questão da quantidade, né? O que acontece? Normalmente, quando a gente vai avaliar uma alimentação de quem apresenta síndrome do ovário policístico, é uma alimentação muito rica em carboidratos simples, em farinhas brancas, né? O que é o carboidrato simples, gente? Pra quem não tá acostumado a falar. Carboidrato tá bem na moda, né? Todo quanto é lugar, nutri, médico, tem dieta low carb, todo mundo fala de carboidrato, então tá até batidinho o que é o carboidrato. Mas o carboidrato é um macronutriente, né, que nos dá energia. E ele pode ser carboidrato simples ou complexo. O carboidrato simples é aquele que está mais livre, o açúcar deles está mais livre. Entendeu? Então, na hora que a gente faz a digestão dele, a digestão é mais rápida. E então ele fornece açúcar de maneira que a glicose, né, no caso, ele fornece essa glicose de maneira mais rápida para o nosso corpo. E quando ele fornece assim de maneira mais rápida, o que acontece? Ele aciona o pâncreas para ele, lembra do pâncreas que eu falei? Que produz insulina? Ele aciona o pâncreas para poder liberar insulina
para poder levar essa glicose, esse açúcar aí que tá livre lá na corrente sanguínea, para ela fazer o papel dela no nosso corpo e não ficar solta por aí, entendeu? E aí o que acontece? E os carboidratos complexos são aqueles carboidratos que estão ligados a fibras, né? Estão ligados a outros constituintes que vai fazer ele ser digerido mais lentamente, vai saindo o açúcar vai para nossa corrente sanguínea aos pouquinhos, e a liberação da insulina também é aos poucos e na quantidade que deve ser liberada. Dá tempo de avisar para o pâncreas, olha, ela tá comendo X, vamos liberar X, que é a quantidade que vai ser o suficiente para aquilo. Não vai ser aquela enxurrada, que nem no carboidrato simples, de açúcar que deixa o pâncreas louco e fala, deixa eu mandar insulina, porque eu preciso mandar bastante insulina ali, porque senão a gente não vai dar conta, né, de todo esse açúcar que tem no nosso corpo. E daí, primeiro, vamos pensar então na qualidade. O carboidrato melhor, né, que deve fazer parte da dieta dessa paciente com síndrome de ovário policístico é o carboidrato complexo, tá? Se a gente for pensar então no carboidrato simples, o que é o carboidrato simples? Que é esse que a gente tem que evitar mais. De farinhas brancas, de açúcar, sabe? Açúcar mesmo, os doces, sabe? E tudo que for, que tem muita massa com trigo, de farinhas, outras farinhas brancas também, né? Por exemplo, para muitas pessoas que têm hipersensibilidade ao trigo, não usa trigo, então tá tudo certo. Se eu não uso trigo, não uso farinha, então tá tudo certo. Existem também outras farinhas de outras origens que também são farinhas brancas, né? A própria farinha de arroz tem a farinha refinada e a farinha integral. Então, nesse caso, você também come muitas preparações feitas com farinha de arroz, mas a farinha refinada também não é legal. Isso são todos os carboidratos. Então, vamos pensar também, por exemplo, na farinha de mandioca, amido, deixa eu ver o que mais, gente. São muitas coisas. O polvilho mesmo, né? O polvilho, ele sozinho, né? Então, assim, às vezes, principalmente quando muitas pessoas mudam, né? Começam a retirar o glúten, o trigo da dieta, e daí começam a usar outros tipos de farinha, só que mesmo assim são farinhas refinadas. Aí você falando, mas Pri, eu não posso comer nada, então, que tenha farinha refinada? Eu não posso comer mais açúcar, não posso comer mais farinha, não posso comer mais pão, não posso comer mais arroz, o arroz branco? É assim, lógico que sempre que você puder, você substitua isso por carboidratos mais complexos. Por exemplo, em vez de comer pão todo santo dia, o pão branco, aí você vai falar, então eu compro pão integral. Eu tenho minhas ressalvas, tá? Vocês sabem que eu sou da linha funcional, então eu tenho minhas ressalvas quanto todos esses alimentos industrializados, né? Então eu acho que o pão, mesmo sendo integral, ele é legal por conta da fibra, mas porém tem muita química lá dentro. E normalmente a questão integral, de farinha integral, é uma fração muito pequena para fazer tanta diferença na nossa vida. Então eu sugiro fazer um café da manhã com menos carboidrato simples, então tirando pão, comer aveia, as frutas com aveia, no caso, já são carboidratos. Fruta já tem carboidrato dela, né? Só que o carboidrato tá ligado a outras coisinhas, tá ligado à fibra. Você pode colocar uma aveia para dar mais saciedade e colocar uma proteína junto nesse café da manhã, como por exemplo uma omelete, um ovo mexido, uma pastinha de frango, pastinha de peixe, como a sardinha, que é super rica em ômega 3. É um exemplo de substituição no café da manhã, em vez de ficar comendo pão todo santo dia. Na hora do almoço, o arroz, se você estiver num lugar que você não tem como, se você puder substituir o arroz branco por arroz integral, outras fontes de carboidrato, como eu falei, no almoço, no café da manhã, no almoço, às vezes usar uma batata doce, que ela é um carboidrato mais complexo, né? Ao invés de usar o carboidrato simples, diminuir a quantidade de batata comum e diminuir essa quantidade. Aí você fala, mas qual é a quantidade que eu tenho que comer, Nutri? Isso já é individualizado, tá, gente? Eu não posso falar qual a quantidade que você deve comer, porque eu não te conheço, eu não sei quais são os seus objetivos, eu não sei seu histórico de saúde,
eu não tenho seus exames na mão, então a quantidade eu não posso te passar. Mas, normalmente, reduzir essa quantidade. E como que a gente reduz essa quantidade sem passar fome, né? Eis a questão. Aumentar a quantidade do quê? De salada, fazer uma boa salada crua, que pode ter folhas, pode ter legumes crus nessa salada crua. Colocar legumes no nosso prato, só não tá valendo aí as batatas, viu, gente? Porque senão é carboidrato igual. Então, colocar bastante legumes no nosso prato e também comer uma porção de proteína, porque a proteína dá saciedade. Então, a proteína pode ser os ovos, as carnes, né? Carne de frango, carne vermelha. Reduzir, né, essa quantidade de carne vermelha excessiva. Peixes, eu já falei dos ovos. E também proteína de origem vegetal. O feijão é proteína de origem vegetal. A ervilha, a lentilha, né? Grão de bico. Então, são proteínas de origem vegetal. A quinoa é muito legal, porque ela... dá pra fazer esse volume, né? Que nem faz o arroz, o carboidrato. E ela também tem carboidrato e já tem proteína ali dentro. Você fazer um prato com quinoa, com legumes, é bem legal. E tem essas alternativas. De lanchinhos, então parar aquele negócio de sempre tô comendo uma bolachinha, sabe? Comer uma bolachinha. Vamos colocar as castanhas na nossa alimentação de lanches. Aliás, na castanha tem antioxidantes, inclusive o selênio, que é muito importante, né, para nossa saúde na questão da fertilidade também é muito importante o selênio. Comer mais frutas, colocar semente de abóbora, semente de girassol na salada, nos lanchinhos, porque aumenta o zinco. O zinco também é muito importante para a questão de fertilidade e também ele controla várias coisas no nosso corpo, essa questão hormonal. Então o zinco está envolvido em muita coisa aí. E basicamente na alimentação é isso, comer com mais qualidade, ou seja, colocar alimentos de verdade. Desembalar menos, tá? Descascar mais. Fazer um prato que você tenha em maior quantidade, pelo menos metade do prato, entre saladas e legumes. E bem menos a questão do arroz, de massas, que são os carboidratos. Então essa é uma dica preciosa que eu dou pra vocês nas refeições principais. E nas outras refeições também diminuindo a quantidade de carboidrato. Lógico que cada pessoa... é uma pessoa, cada pessoa tem uma rotina. Um exemplo, se você me fala assim, Pri, mas eu treino, mas tô falando de treinar de verdade, viu, gente? Não pro povo que vai pra academia pra bater papo. Mas eu treino 5, 6 vezes por semana, e aí em determinado momento eu faço esse treino, né, mais forte, de 1 hora e meia. Aí a gente tem que ver cada caso, porque às vezes precisa assim, um pouquinho mais ali de energia, um pouco mais de carboidrato nesse caso, para a pessoa poder utilizar, mas ela vai gastar esse carboidrato. E aí, como eu expliquei, quando a gente faz essa alimentação com menos carboidrato simples, o que acontece? O açúcar vai entrando devagarinho, né, na nossa corrente sanguínea, e aí a resposta para o pâncreas, né? A resposta que o pâncreas dá da produção da insulina é devagar. E aí o que a gente está fazendo? Uma regulação da insulina, dessa quantidade de insulina no nosso corpo. Fazendo uma regulação dessa quantidade de insulina no nosso corpo, consequentemente, ela vai interferir menos lá nos hormônios sexuais, tá? Então ela vai interferir menos, interferindo menos, a tendência é eles voltarem a ter mais equilíbrio. E voltando a ter mais equilíbrio, as chances do seu folículo amadurecer e virar um óvulo são maiores. Então isso acaba proporcionando regulação do quê? Do seu ciclo menstrual. Deu para entender, então, tudo isso? Como a alimentação pode te ajudar na síndrome de ovário policístico? Se vocês entenderam, dá um joinha aí para saber que vocês estão entendendo, que eu não tô falando aqui sozinha e que eu consegui explicar. E então, gente, e aí teve algumas perguntinhas aqui, né? Eu tive perguntas sobre suplementação na SOP. Tive perguntas sobre alimentos que ajudam na SOP. E tive uma pergunta sobre uma resistência insulínica.
eu vou responder as 3, então. Se vocês tiverem alguma pergunta, então vocês podem deixar a partir de agora, que aí eu vou respondendo aos poucos, tá? Eu tive 3 perguntas, na verdade, por enquanto. A primeira é que a pessoa, ela foi ao médico e ela fez um exame, né, de insulina basal. E aí, eu não vou falar bem o resultado que deu, tá? No exame dela. Mas a insulina basal, ela tava bem perto do limite, tá? Ela não tinha ultrapassado o limite do exame. E aí, o médico falou assim pra ela que ela tem resistência insulínica. Então, ela tipo, é uma futura diabética, uma pré-diabética. Ela me perguntou se isso confere o que o médico disse. E eu vou ter que falar que sim, faz todo sentido. E o médico que atendeu ela tá de parabéns, assim. Tô já fã do médico sem conhecer ele, sem saber quem é, já vou dar um parabéns. Porque a gente tem uma coisa, pessoal, que muitas vezes a gente a gente acha que tá tudo bem quando a gente tá na faixa de normalidade do que o laboratório diz nos nossos exames. Isso é a medicina tradicional. Da medicina integrativa, a gente da nutrição funcional, que leva em consideração muitas descobertas científicas e tudo mais, a gente sabe que alguns exames, dependendo do tipo de exame, não vou generalizar, uns tem que estar sempre o mais baixo possível. E outros... tô respondendo sua pergunta, Flor! Então, você chegou bem na hora, deu tempo de chegar da missa. E aí, a gente sabe que no exame tradicional, na medicina tradicional, o que acontece? Tem o mínimo e o máximo. A gente sabe que alguns exames, nós consideramos assim, quanto mais baixo, melhor. Alguns exames. E outros exames, ele tem que ter um equilíbrio. Então, não pode estar nem muito baixo e nem muito alto, né? Esse resultado. E daí, nesse caso dessa pessoa que ela me enviou o exame, que ela me falou sobre esse exame, está muito perto do limite, tá? Não passou, mas está perto desse limite de estar alto na insulina dela basal. Então, sim, é uma resistência insulínica que ela tem. Aí você fala, mas não passou, então eu ainda não tô doente, né? Não passou, então ainda não tô doente. Só que o que acontece? Isso tá indicando que em breve você estará, tá? Porque nesse caso da insulina, a gente quer que ela esteja regulada. Então, a gente não quer nem que ela esteja super alta e nem que ela esteja zero, nem que ela esteja super baixa. A gente quer que ela esteja num lugar ali, quando ela for dosada, que é o meio, né? Mais próximo do meio. Na verdade, a insulina até um pouquinho mais próximo do limite inferior, mas não tão baixo assim. Mas é ali que é o desejável real. Então, assim, isso acontece em muitos exames laboratoriais. Então, quando passa desse limite é que você já está doente. Antes de passar, está indicando que você está ficando doente. Entendeu? Então, se o seu exame de insulina basal está muito perto do limite máximo, isso está indicando que você tem sim uma resistência insulínica. Tá? Não espere virar diabetes para poder tratar. Já trate ela antes de acontecer isso. E essas mudanças na alimentação influenciam demais. Influenciam demais na resistência insulínica. E é até bom, por isso que eu falei, eu amei o médico, já me apaixonei por ele. Tá de parabéns esse profissional, porque são poucos não, né? Principalmente os médicos mais antigos ou os médicos que não se atualizam. São poucos médicos que procuram te alertar antes de você ter a doença, né? Eu já peguei vários exames por exemplo, de glicemia glicada, hemoglobina glicada, que o paciente vai estar aumentando. Você pega o exame de 2 anos atrás, o do ano passado e desse ano, e tá aos poucos aumentando lá a hemoglobina glicada. Porém, não passou ainda do limite, não é considerado diabético ainda. Mas será que não é um sinal? Se tá aumentando ali, tá chegando perto do limite, é um sinal de alerta pra gente se cuidar. Entendeu, gente? Então é assim que se avalia os exames.
Normalmente é assim que eu avalio. Então, muitas vezes tem gente que não entende, né? Quando a gente fala, olha, você tá caminhando para isso e a gente já tem que cuidar. Lá, mas eu não tô ainda. Mas você está sim caminhando. Então, é importante agora que a gente percebeu que você tá caminhando. Ó, o celular resolveu se mexer. Que você tá caminhando para a doença, a gente interferir para que isso não evolua e que isso estacione. Combinado? Outra pergunta que me fizeram. Tem os melhores alimentos para a SOP? Foi a pergunta que me fizeram. Se tem os alimentos que são melhores para a SOP. No geral, gente, comer com variedade. Então, inimigos da SOP, carboidrato simples e excesso de carboidrato na alimentação. Excesso, viu, gente? Não tô falando que é pra deixar de comer. Mas essa quantidade excessiva é inimigo da SOP. E outra coisa é que eu já falei do inimigo da SOP, né? Os alimentos industrializados, no geral. Gente, é aquela mesma velha e nova história que eu sempre falo nas lives. A gente tem que comer alimentos de verdade. Comer comida de verdade, comer variado, comer verde, comer amarelo, vermelho. Variar nossa alimentação durante o dia. Só que assim, se a gente for pensar principalmente na SOP, então assim, através dos vegetais e das frutas nós vamos ter antioxidantes que ajudam bastante, né, nessa questão inflamatória e na questão da saúde, na fertilidade. Os alimentos verdes escuros, como sempre, né, que ajuda o nosso fígado a fazer detoxificação de toxinas, né, melhoram essa detoxificação do nosso fígado, a eliminação de toxinas. Tem algo que é o inositol. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dessa palavra, né? O inositol é uma substância que ele é considerado uma vitamina, assim, do complexo B. Ele só não é considerado uma vitamina em si, porque ele não é essencial. E aí o que acontece? O inositol ele é produzido pelo nosso intestino e tem alguns alimentos. Nos alimentos, normalmente nos feijões, nas castanhas, nos peixes. Então são alimentos que deve priorizar sim quem tem SOP, tá? Então, porque tem inositol. Mas o que o inositol faz? O inositol, ele ajuda a controlar essa resistência insulínica. Entendeu? E aí, o que acontece? Esse inositol também é produzido nas células do nosso intestino. Então, a gente consegue produzi-lo. Só que se você come muito carboidrato simples, não come muitas fibras, não dá alimentos bons para o seu intestino tem algo chamado desbiose. E essa desbiose é o quê? A proporção de bactérias legais, boas para a saúde, e bactérias não tão boas assim, ela fica desregulada. Então tem mais bactérias ruins do que boas. E daí, quando esse ambiente tá ruim, a gente não produz muitas coisas, né? Mesma coisa que acontece também com o triptofano, que ajuda no nosso sono e tudo mais. Então, tem que cuidar do intestino. E cuidar do intestino é comer alimentos de verdade. Então, e outra coisa, né, falando dos alimentos que são bons. Então, assim, para todo mundo, a utilização de probióticos. E você pode fazer isso em casa, por exemplo, com kefir de leite, kefir de água, de suco de uva, de leite de coco, de várias coisas, suco de maçã. Tem gente fazendo kefir de várias coisas. Ele é bem legal porque ele aumenta essas bactérias boas, mas lógico, tem que colocar o probiótico, né, no caso do kefir, e também arrumar a sua alimentação de modo geral, senão não funciona, tá? Senão as bactérias estão lá e elas não têm substratos, ou seja, não tem alimento de qualidade para suas bactérias e para o seu intestino funcionar da maneira correta. E funcionamento eu não digo que é ir ao banheiro apenas, é funcionar as funções que o intestino tem que fazer, que é de produção de substâncias como o inositol, que são ótimas para o nosso corpo, e também a questão da absorção e tudo mais, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta. E aí, a última pergunta que foi sobre suplementação. Já tem estudos falando da suplementação do inositol, né? Tem um estudo que eles utilizaram 4 mil miligramas, né? Então, 4 gramas
de inositol mais 200 microgramas de ácido fólico com mulheres. E um desses estudos, em 12 semanas, eu não tenho mais aqui, eu perdi aqui, gente, o número que eu tinha anotado, e eu tô com alguns papéis aqui, mas eles fizeram um estudo bem longo com 3.200 e tralalá mulheres. E nesse estudo, cerca de 2.000 e poucas mulheres com o uso do inositol e ácido fólico, elas que tinham SOP, né, tinha síndrome de ovário policístico, elas melhoraram a síndrome de ovário policístico, regulou a menstruação e elas voltaram a ovular. E pensando na saúde de fertilidade, dessas 2.000 e poucas que voltaram a ter essa regulação, essa ovulação, 500 e poucas elas engravidaram no período do estudo. Ah, essa eu falei de 12 semanas, desculpa, é de 90 dias, foi o tratamento por 3 meses. Então, é uma alternativa sim, mas façam isso, não é porque eu falei aqui a quantidade que é pra vocês irem lá e tal. Façam isso com acompanhamento. E isso não é um medicamento, é uma suplementação, porque o inositol é considerado um alimento. Então, você pode pedir, se você estiver fazendo acompanhamento com nutricionista, o nutricionista pode prescrever, pode conversar com o médico. Teve esse estudo bem grande, eu achei bem grande esse estudo, foi feito na Alemanha, e teve bons resultados. Eu utilizo o inositol com pacientes. E vamos lá ver, né? Espero que o resultado sejam babies. Estou torcendo, estou rezando, né? Para que o resultado sejam babies. E aí, tem esse inositol, tem a fórmula comercial dele, tá? Mas eu não recomendo que você não melhore sua alimentação e gaste horrores com suplemento. Porque, de verdade, as chances de funcionar só o suplemento sozinho são bem pequenas, quando você não faz toda uma mudança no seu estilo de vida. Inclusive, nessa mudança de estilo de vida, é interessantíssimo, sim, e é importantíssimo colocar atividade física, porque a atividade física também é um regulador da insulina, e tudo está em torno disso. A gente tem que regular a sua insulina, regular os seus hormônios. E deixa eu ver o que mais. E muitas vezes, depois que você faz o tratamento nutricional, eu indico isso, viu, gente? Se você tá fazendo um tratamento nutricional, tá fazendo atividade física, melhorou o seu ciclo, só que, por exemplo, você quer engravidar e você ainda não conseguiu, ou o seu ciclo, depois que você fez tudo, né, e você pode fazer em conjunto também, não tem problema fazer já em conjunto. Buscar o endócrino também é importante, para ele passar alguns exames de avaliação hormonal. Porque, lógico, a gente, com a alimentação e atividade física, a gente está no foco na resistência insulínica. Pode ser que a sua desregulação hormonal, se você já fez acompanhamento sério da alimentação, da atividade física, e não melhorou nada, você fez isso por alguns meses, né, gente? Porque nada do nosso corpo muda de um dia pro outro. E não melhorou nada, você não abandone, continua com a alimentação lá bonitinha e a atividade física. E é legal procurar o endócrino também, porque pode ser, essa disfunção hormonal no ovário pode ser por outras causas. E aí ele precisa avaliar, tá? Em alguns casos precisa ter um medicamento, né? Utilizar algum hormônio para ajudar, tá bom? Alguns médicos também usam metformina. Metformina, para quem não conhece, é um medicamento utilizado em diabéticos, né? Para também regularizar a resistência. Porém, também tem alguns estudos que, quando a metformina é associada à mudança de estilo de vida, os resultados são muito melhores, né? Tem até estudo que coloca metformina, dieta, né, que são os hábitos de vida, mais o suplemento de inositol, e também tem bons resultados, tá bom? De suplemento, normalmente também uso ômega 3 para diminuir a inflamação. Normalmente são pacientes bem inflamadas, porque há um excesso de carboidrato, que isso aumenta a inflamação no corpo. Então, uso ômega 3. A maioria dos pacientes tem a vitamina D bem baixa, bem lá no pé. Isso também prejudica a fertilidade e a questão de regulação hormonal. A vitamina D precisa, sim, estar acima de 40, gente, pelo menos, tá? Pelo menos.
E tem muitos laboratórios que colocam que acima de 20 tá ok. Não tá. Tá? Tem que aumentar essa vitamina D. Tomem sol, meninas, tomem sol sempre que puder. E busquem, se tiver muito baixa, realmente a suplementação é necessária, tá? E deixa eu ver o que mais. E coenzima Q10. Coenzima Q10 é bom para a saúde ovariana. Então, é interessante para quem pretende gestar. Também não, né? Para quem ainda não pretende ter filhos, mas é bom já cuidar da saúde, né? Dos ovários. E eu acho que é isso, gente. Mais alguma pergunta? Alguém quer saber de mais alguma coisa sobre síndrome de ovário policístico? Acho que eu respondi as 3 perguntas que me fizeram. Resistência insulínica, suplementação e alimentos. Será que podemos encerrar a live ou alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta, agora é a hora. Hein? Tem uma carinha aqui que eu não sei o que significa. Gente, alguém sabe o que... Ah, tá, já sei. É que sem querer alguém pediu uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Gente, infelizmente nesse vídeo eu não vou fazer compartilhamento de tela, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Me manda uma mensagem que eu consigo ver. Então, aqui eu tenho uma... Essa daqui eu já respondi, quais alimentos que ajudam a melhorar os sintomas. Beleza? Essa pergunta que me enviaram. Então, os alimentos que ajudam, como eu falei, são os alimentos de verdade, né? Comida de verdade. E principalmente os grãos, castanhas, peixes que tem o inositol. Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu gosto muito de fazer a live, de ter essas conversas. Eu fiquei um pouco ausente, né, nos últimos meses. E eu espero retomar as lives. Eu quero que vocês me ajudem com temas. Porque muitas vezes eu fico pensando, ai, mas será que o que eu quero falar as pessoas querem saber? É complicado, né, essa parte criativa. Eu falo pro meu esposo que às vezes tem um bloqueio criativo, eu não sei o que eu faço. Mas eu gostei muito porque eu fui atender uma paciente e eu aprendi muito de SOP. E é muito legal, gente. É muito legal. E isso mexeu muito comigo porque essa paciente, ela quer engravidar. E eu fico muito mexida, sabe? Com essa questão. Ainda mais... outra coisa, gente. Se vocês têm síndrome de ovário policístico, mesmo se vocês não queiram engravidar agora, comecem o tratamento agora. Porque tudo vai piorar, entendeu? Porque tudo piora com o tempo. Quanto mais tempo você demora pra você fazer o tratamento, pior fica quando você tiver essa decisão de gestar. E tirando, além da fertilidade, vocês viram que tem muitas doenças associadas à resistência insulínica. Então, assim, de coração, de verdade, é uma questão de saúde, né? De qualidade de vida. Se cuidem, por favor. Ai, eu não falei de uma coisa. Ai, pra quem ficou comigo até aqui, o pessoal saiu e eu esqueci de falar disso. Anticoncepcional, gente! Ninguém perguntou. O que acontece com o anticoncepcional? O anticoncepcional, ele é mais pra conforto. Ele não é tratamento, tá? É conforto porque ele ajuda a regular o sangramento, tá? Então, assim, o que você tem... Porque lembra, a menstruação acontece quando a gente ovula. E o que você tem quando você tá tomando anticoncepcional? Você fala, mas com anticoncepcional minha menstruação vem certinho todo mês. Mas, na verdade, não é bem a menstruação porque você ovulou, tá? É uma menstruação que tá causando um sangramento, um descamamento do seu endométrio. Porque ele tá ali preparado para receber o óvulo. Então te alivia alguns sintomas, porque muitas mulheres, como demora para menstruar, ficam com aqueles sintomas de TPM por muitos dias e tudo mais. E aí quando toma a pílula, quando toma o hormônio, né, parece que tá regulado. Mas não, ele não tá te tratando. Então você tá com anticoncepcional. Você tá utilizando anticoncepcional e você não está tratando a causa do problema, porque você não percebe que você tem um problema assim de primeira, ou você percebe, mas... Só que é algo que te ajude a melhorar rápido os sintomas que você sente, a melhorar sua pele,
Mas, porque normalmente tem acne, gente. Esqueci também de falar da acne. Muito pessoal com SOP tem muita acne. Ajuda a melhorar a sua acne, mas não tá tratando seu ovário. Não tá tratando sua saúde. E daí o que acontece? Aí depois a mulherada para de tomar anticoncepcional, aí decide ter filhos, e aí a gente vai ter que começar isso do zero, até conseguir. E muitos médicos informados encaminham essas mulheres para fazer fertilização, que é uma nota. Viu, gente? Que a fertilização in vitro não é barata. Não é todo mundo que consegue ter dinheiro para fazer isso. Então ela é bem segregadora, né? Não é para todo mundo, não é uma solução fácil. E sendo que se você tratar durante um tempo, tratar com calma, as suas chances de gerar um filho naturalmente aumentam muito mais. Tá bom? Ai, agora sim, agora eu terminei, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Tchau, tchau e obrigada por ter ficado comigo até aqui. Boa noite.